E aí, galera, beleza? Galera, muito estão se falando aí, galera comentando muito, que no Rio de Janeiro até o Madureira tá dando mais trabalho do que o Vasco da Gama. Brincadeiras à parte, eu estou trazendo aqui para vocês um cortezinho do Seleção Sport TV de hoje, retirado do GE. Link aqui na descrição com os créditos, tá ok? Canal do GE e do vídeo original para vocês assistirem lá. Aqui eles estão debatendo o que é óbvio, né? O Flamengo anda deitando em cima do Vasco da Gama. O Vasco não tem poder de reação, na verdade, nem com os times pequenos, está meio fraco. É uma pena, porque perde a graça para quem é flamenguista, né? Os caras vão zoar de quem? Tá perdendo muita graça essa história aí do Vasco só levando peia do Flamengo. Ele vai citar aqui uns retrospectos, não é nada que eu estou inventando, é coisas que a gente vai ver. Mas antes disso, eu peço para vocês se inscreverem aqui no canal, para ajudar a gente que está começando esse canal aqui. E deixar o like e deixa seu comentário aqui, mesmo você que é vascaíno, me diz aí. Eu penso o seguinte, eu acho que os 4 grandes do Rio eles têm que estar dominantes ali dentro, brigar entre si, né? Não deixar 2 times pequenos entrarem no meio das semifinais. De qualquer forma, parece que dos 3 grandes do Rio que está faltando, Vasco, Fluminense e Botafogo, 2 no mínimo desses aí não vai entrar. O mais próximo que vai entrar é o Vasco. A gente está falando aqui que o Vasco não dá mais nem cheiro com o Flamengo, mas é o seguinte, é só diretamente com o Flamengo. Ele ainda está numa posição melhor do que o Vasco, do que o Fluminense e o Botafogo na tabela. Mas vamos dar uma olhada aqui, o que eles estão falando. Bota aqui o que é rotina no clássico. Uma aquecida nesse programa aqui agora, vai. Rotina, né, gente? A gente apresentou o jogo na sexta-feira, mostrando o abismo, né, o outro patamar que marca nesse momento Flamengo e Vasco, e o jogo acabou comprovando e aumentou as estatísticas de um domínio, que eu vou usar um termo que o Lédio usou para a partida, mas eu vou estender para o histórico recente, constrangedor para a história de um clássico, né? O Vasco não vence o Flamengo há 8 jogos, a última vitória do Vasco contra o Flamengo foi no Carioca de 23. Nos últimos 30 jogos foram 17 vitórias do Flamengo, 11 empates e só duas vitórias do Vasco nos últimos 30 jogos. O Flamengo nesses 30 jogos goleou o Vasco 3 vezes, incluindo aí um 6-1 no Brasileiro do ano passado. E desde 1988 o Vasco não vence uma final do Flamengo. Então, assim, é um jogo que está muito marcado pelo desnível, pelo abismo, e eu não sei como falar desse clássico sem entrar nessa questão. Virou um clichê falar de Vasco e Flamengo pelo abismo financeiro, pelo abismo técnico, mas eu não sei como falar desse jogo, porque outros times, o Fluminense, por exemplo, ele consegue equilibrar no histórico recente com o Flamengo, mesmo muito distante do investimento do clube. O Vasco não consegue. O Vasco tem sofrido demais assim na mão do Flamengo. Vou falar uma coisa aqui que eu ainda não tinha falado, nem escrito em rede social, não falei sábado, que eu achei que ia levar muito tempo a elaborar isso. Já falei para algumas pessoas do meu círculo mais próximo, que talvez irrite alguns vascaínos, mas a impressão que eu tenho é que o Flamengo não vê mais o Vasco como um grande rival nesse momento. Essa geração de jogadores do Flamengo vencedores. Entendeu? Porque... Para quem viu aquela rivalidade dos anos 70, 80... Passou a ser um lugar comum. A gente eles têm quase certeza que eles vão ganhar o jogo. Então, não é que eles não respeitam o Vasco, mas a rivalidade do Flamengo hoje no Rio... Eu acho que a dúvida é de quanto. Fora do Rio. Quanto vai ser o jogo? A rivalidade dos jogadores do Flamengo, desse time, Botafogo, Fluminense, pelo bicampeonato do Fluminense há 2 anos. Com Palmeiras, mas Botafogo mais, Palmeiras e Atlético. Esses são os jogos. O Vasco passou a ser aquele clube... é um clube que tem história, que foi o nosso rival, mas, cara, você via no jogo domingo que o Flamengo tinha respeito pelo Vasco, pela história, pelo Coutinho, os jogadores cumprimentavam o Coutinho, o Bruno Henrique estava light, o Cocão deu uma bolada nas costas dele, o Bruno Henrique
reclamou manso. O Wesley, depois daquele lance, pediu desculpa. O Felipe Luiz elogiou o time do Vasco no final, disse que o time do Vasco jogou bola. Então, cara, virou quase uma parceria ali do time do Flamengo com o Vasco. Ó, a gente não quer esculachar, cara, porque deixou de ser rival. Vai voltar a ser um momento. O Vasco é muito grande, tem uma história maravilhosa, vai voltar a ser. Nesse momento, a rivalidade não Posso acrescentar uma coisa? Você concorda, PC? Concordo, e acho que tem um episódio do jogo e ele não pode, pelo menos, ser pautado por uma distorção. Porque no segundo tempo o Vasco deu uma melhorada. Não foi o Vasco que deu uma melhorada. Teve um ajuste feito, mas o Flamengo, com a vantagem e a facilidade que o jogo teve no primeiro tempo, também deu uma diminuída na sua postura. Vamos dividir o jogo em 4 partes, né? Em 3 dessas 4 partes, o Flamengo massacrou o Vasco. Em 1/4 do jogo, o Vasco equilibrou as Equilibrou, mas muito desse equilíbrio ele aconteceu porque o Flamengo tira um pouco o pé do acelerador. Concordo. Porque aí, quando o Flamengo, quando tem o cruzamento, o Verratti cabeceia a bola, bate no travessão, o Flamengo imediatamente se reconecta com o jogo. Veio o tempo técnico. E aí o Vasco, novamente, o jogo passa a ter... Esse era um gol que era 2-0 ainda no primeiro tempo, anulado pelo impedimento do Varela, que dá um cruzamento primoroso de perna esquerda ali pro Bruno Henrique fazer um gol anulado. E aí vem o comecinho do segundo tempo, que é esse período a que você se refere. Exato, em que o Flamengo dá uma diminuída. Teve um ajuste, o Carille reposicionou a equipe, ok. Mas isso está muito mais ligado à diminuída de ritmo do Flamengo, recuperada logo depois da cabeçada da bola que o Verratti ali, manda no travessão, e pronto. O que você viu o jogo inteiro foi um Vasco em que em nenhum momento ele conseguiu competir com o Flamengo. Eu vou contar aqui uma história que o Lédio morador do Rio e acompanhando sempre o futebol carioca. Nem sempre Flamengo e Vasco entraram em campo com o Vasco com equipes à altura do Flamengo. Não. Nem sempre. Mas havia uma compensação, que era essa capacidade de doação, esse sentido de organização e capacidade de doação. Entravam em campo dizendo, estamos disputando um Vasco e Flamengo. Então tem que se multiplicar, tem que... No sábado. Olha a saúde do Wesley, cara. Impressionante. A jogada do segundo gol. Então, essa jogada é aos 40 do segundo tempo. Ele deixa 3 jogadores do Vasco para trás e ainda ganha uma dividida com o João Vitor. E aí, esse cara que fez esse golaço saiu do banco. Eu tô falando do Vasco que fala assim, do banco. Na rede social fala assim, ele elogia o gol do Flamengo, diz que o gol é bonito, todos eles falam assim, mas por que em nenhum momento o jogador do Vasco tentou sequer fazer uma falta para parar a jogada? Não teve reação. A quarta parte que você ia falar é quando o Flamengo faz as substituições. Quando o Flamengo faz as substituições, aí entra lá o pelotão. Luiz Araújo, Everton, Cebolinha, Cavalaria e mais um lá que eu não estou lembrando agora. Ele retoma o controle do jogo, cara. Eu acho assim, 2-0 é um placar até modesto. O Alan voltou a jogar bem. O Flamengo ainda recuperou o Alan esse ano. Então, tudo isso passa pelo... 2-0 é um placar assim, de acordo com o necessário. Se precisasse, se o Flamengo tivesse a necessidade de fazer 5, a impressão que o jogo deixou é que ele teria feito. O resultado é normal. Anormal foi a atuação do Vasco no primeiro tempo. Olha que chocante. Olha que chocante. Cara, tava vendo a transmissão no sábado, aí vem mapa de calor. Aquilo time vexatório. No intervalo. É chocante. Porque o Vasco teve a bola, né? O mapa de calor é no momento em que o time tem a bola. O Vasco teve a bola no primeiro tempo quando bateu o tiro de meta. Só isso. Dá uma olhada. É incrível. O mapa de calor do Vasco. Essa imagem é histórica, cara. Cara, eu concordo com o Lédio. É uma imagem histórica pro clássico. É a bola na pequena área do Vasco e no ataque do Flamengo dos dois lados. Exato, ou seja, o Vasco não teve a bola digna de registro fora da sua área no primeiro tempo. Aí geralmente, essas discussões sobre o Vasco, elas... E aí melhora um pouco, depois melhora, mas dá uma olhada no fim do jogo. Melhora um pouco, melhora, mas olha aí. Sim, um pouco o Flamengo, né? Que parou o jogo para só jogar o tempo inteiro. Claro. Né? Veja bem, André, a performance do Vasco no sábado é uma performance absolutamente incompatível com um clube, com a história, com todos os feitos do Vasco.
Agora, a campanha do Vasco no campeonato estadual, o jogo contra o Sampaio Correia, disputado na última segunda-feira, na aprazível Saquarema, o Vasco deu 2 chutes a gol. Então, quando pega um adversário com o tamanho do Flamengo, hoje em dia, se você vai enfrentar o Flamengo, ou você entra com a sua conexão elevadíssima, ou então você vai ser atropelado pelo Flamengo, independentemente do adversário. Seja o Vasco, no estádio que se encontra, seja o Palmeiras, que é o grande Palmeiras. Se você entrar no contra o Flamengo para dizer, não, vamos jogar, vamos ver como é que é, você vai ser atropelado. Vai ser atropelado, não tem jeito. O Vasco agora jogou 8 vezes contra pequenos, ele ganhou 3. Então, empatou o problema do Vasco... 5 empates, né? 5 empates. O problema do Vasco é muito maior, porque ele vai para um jogo contra o Flamengo com a mesma postura que ele teve no jogo contra o Sampaio Correia. E não cabe nível de comparação entre um e outro. E isso não está diretamente associado à questão de elenco, porque após o jogo, mais uma vez, rotineiramente isso tem acontecido, Fábio Carilli falou, não temos jogador para isso, não temos jogador para aquilo. Amigo, quando você lidera, você tem que encontrar soluções na escassez. E aí, galera, o que acha? O Vasco apequinou? Esse dado aí que ele falou por último, de 8 jogos, o Vasco ganhou de 3 só do times menores do Rio de Janeiro, é preocupante para a torcida vascaína, isso aí é muito preocupante. Quero finalizar por aqui pedindo para vocês aquele apoio de sempre aí, tá? Deixar o like aí, se inscrever no canal e deixe seus comentários aí, se assim como vocês pensam isso é uma pena, porque é bom ter os grandes times ainda com o nível de competitividade lá em cima, e o Vasco tá cada vez menor, né?